São só 3 gerações ou todas as que tiveram isso? Bem, acho que é um pouco de fenômeno de ovo e galinha quando se trata de trauma geracional. É como quem começou isso, mas acho que ilustro isso porque é um pouco mais fácil de ver. Talvez ela tenha sido a pessoa que... Talvez ela tenha tido um trauma Sim, extremo e houve e uma agora relação. nós, pelo menos, conseguimos ver onde a linha genética começou a partir da perspectiva do trauma. E quando você pensa dessa forma, você fica tipo, cara, eu tô sobrecarregado de peso de múltiplas gerações de trauma nos meus genes, pelo físico, peso real. Isso pode ficar um pouco sombrio e pesado, Sim. mas a gente realmente enfatiza isso. Como é que a gente pode quebrar esse ciclo de uma vez por todas, onde nenhum desses traumas ficaram conosco e a gente não transmite? Definitivamente tem que ser uma revisão completa do sistema para a maioria das pessoas. Tem que ser uma integração de práticas holísticas em nosso dia a dia. Diariamente. Todos os dias. Uma prática diária, né? Não podemos vacilar, porque temos que pensar no que estamos desfazendo. Não estamos apenas desfazendo as décadas de trauma que você experimentou. estamos desfazendo toda a carga traumática. Você realmente precisa renascer, né? Sim. É como um renascimento espiritual, psicológico, emocional, do sistema nervoso, na minha opinião. Absolutamente. Eu sinto que eu tive alguns na última década, quando eu me abri sobre o meu trauma de abuso sexual e depois nos últimos anos lidando com relações de uma forma geral, todas as relações íntimas, eu nunca realmente enfrentei isso até alguns anos atrás. E eu sinto que eu tive que morrer emocionalmente, espiritualmente, em certo sentido, e psicologicamente Sim. também, eu acho, né? Absolutamente. Permitir que isso queimasse e depois construir algo a partir das cinzas, né? Psicologicamente. E é um processo, eu não estou dizendo que eu terminei ou algo assim, mas é uma jornada constante de voltar a etapas da minha infância para poder curar cada etapa dessa e integrar essa idade ao meu eu atual, a uma integração e cura completa de cada memória da minha vida, de cada diferente parte, de cada resposta traumática. Sim. E tem sido uma jornada linda que me permitiu ter paz e harmonia por dentro. Eu acho que eu nunca tive isso antes. Até 10 anos atrás, eu não comecei a sentir isso, mas até alguns anos atrás, quando eu comecei a sentir mais paz por dentro. E isso me permite, de novo, ver um mundo diferente. Eu não estou dizendo que eu não sou afetado por nada, mas me permite ver e dizer, ok, isso é ruim. Como é que eu posso conscientemente me comunicar o que eu quero mudar? Não no estado reativo, sobrecarregado, estressado e traumático. O que eu acho que não se pode realmente fazer muito nesse estado. Não, quer dizer, você pode suprimir as coisas e entorpecer. E ainda operar muito bem. Mas tudo isso... virá de Pode volta sobreviver. porque você ainda está no modo de sobrevivência. Entorpecer ainda é o modo. Mas você não está prosperando, você não está criando uma vida abundante para si Exato. mesmo. Quando você está numa resposta traumática, né? Não, de forma alguma. Acho que a abundância vem da capacidade de entrar nas profundezas da sua alma. Adoro que você esteja falando sobre o ângulo espiritual do ciclo menstrual, porque isso definitivamente eu opero a partir de um ângulo holístico. Muito do trabalho que faço é mente, corpo e espírito. E a peça espiritual é realmente essencial. Porque não é apenas a conexão com um poder superior, é realmente também a sua conexão consigo mesmo. Quando você está desconectado do seu verdadeiro eu autêntico, não está vivendo abundantemente. Se quisermos abundância geracional, então temos que entrar nas profundezas. Eu acho que se você é acionado ou tem uma resposta do sistema nervoso e muitas coisas, você está constantemente em modo de sobrevivência. E é difícil criar abundância, assim, é difícil sonhar desse lugar, é difícil criar algo bonito desse lugar também. Isso faz muito sentido até mesmo do ponto de vista biológico. Quando estamos em uma resposta do sistema nervoso, e isso é um modo de sobrevivência, estamos em uma revisão crônica do sistema nervoso, então nosso sistema nervoso é projetado para fazer com que, sempre que estamos em luta, fuga, congelamento ou agrado, quaisquer funções não essenciais, nosso cérebro, como a região cortical do nosso cérebro, tudo isso é levemente desligado. Se você está falando sobre alquimia e criatividade e todas essas coisas requerem muita estrutura cortical como a manifestação.
É interessante. De todas as coisas que você quer e realmente requer que você entre em sua mente criativa. E se o seu cérebro cortical não estiver funcionando totalmente, porque está em modo de sobrevivência, então você não vai realmente entrar nessa atualização. É interessante porque eu estava numa relação onde foram 2 anos de estresse. E a responsabilidade foi minha, eu devia ter saído, mas eu fiquei e eu queria fazer dar certo e tudo isso. E eu me lembro de que por 1 ano antes dessa relação, eu estava me preparando para criar um livro, escrever um livro, eu estava muito feliz com isso. Então, nessa relação, eu não tinha energia para criar, porque muito disso era sobrevivência, né? Era tipo, voltar para casa, ela gritar comigo, o que é que a gente está gerenciando hoje, qual o nível de estresse. E eu continuei querendo escrever o livro, mas eu não tinha energia e criatividade para fazer. E eu continuei me envergonhando, pensando por que é que eu não tenho energia para isso. Mas eu estava colocando toda a minha energia na sobrevivência, apenas fazendo aquele ambiente funcionar. No momento em que as coisas acabaram, eu terminei o livro em alguns meses, eu tinha energia, eu tinha criatividade, porque eu não estava no meu estado do modo de sobrevivência. Eu quero te perguntar uma coisa sobre saúde mental. O que seriam... eu acho que... Eu não conheço os termos perfeitamente, mas... Quais são os principais desafios de saúde mental que as pessoas enfrentam hoje? É depressão, ansiedade, TDAH? Quais são os termos de saúde mental mais proeminentes hoje? Esses são os principais. A depressão, em escala mundial, é uma das principais causas da incapacidade, uma das principais causas de mal-estar global. É uma condição muito debilitante porque não é apenas uma condição de saúde mental, é também uma condição corporal. É física. É uma condição inflamatória. Acho que alguns dos estudos iniciais que saíram que coincidiram com os psicotrópicos, alguns dos medicamentos dos anos 80, 90, e tudo isso nos ajudaram a entender algumas das maneiras pelas quais o cérebro funciona, de certa maneira, para facilitar a depressão. Não estávamos falando necessariamente de outros estudos que estavam acontecendo, que estavam falando mais da imunologia que está implicada em qualquer coisa inflamatória, que está implicada na depressão também. A dieta que está implicada na depressão também. Tantos fatores. Sim, tantas coisas. A depressão é grande, mas sempre que alguém vem até mim com depressão, eu gosto de olhar para o quadro completo. Toda a sua vida. Tudo. Sobre Eu olho isso. todas essas peças e a depressão é uma dessas condições de saúde mental que tem... Existem várias, mas essa tem uma maneira de identificar e classificar como episódio único ou episódios múltiplos. Em um episódio único, geralmente procuro um gatilho mental. O que aconteceu? Mas quando há episódios múltiplos, eu pergunto muito mais. O que aconteceu com você? Quer dizer o quê? Uma relação, alimentação, ambiente... Perda de emprego. Divórcio. Os traumas pequenos, se posso dizer assim, são algumas das coisas que são seus traumas diários do dia a dia, mas nada que realmente comprometa sua segurança de qualquer maneira. Mas sempre quando estamos falando de depressão de episódios múltiplos, fico muito curiosa sobre a história da pessoa, a história da família deles, o que aconteceu com eles, o que aconteceu dentro de sua família. Quando você está falando de depressão ao longo da vida, você tem sido deprimido a vida toda. Então temos que começar a nos perguntar se o trauma está implicando em sua história de alguma forma.